ficaram, só foram no primeiro dia. Ficou novato, eu fiquei outro novato na estudo. E Deus foi capacitando. E ali a gente foi aprendendo. Então, Apocalipse 6, ele fala da abertura do sexto selo, ele faz a pergunta e Apocalipse 7 ele responde. E dentro desse grande conflito final, a Bíblia vai nos dar mais detalhes também a partir de Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra quando começou esse conflito. Esse conflito foi no céu, né? O pecado se originou no céu, através de um anjo criado por Deus perfeito. Ele se rebela contra o Criador e aí ele decide matar Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, não conseguiu. Então, quando ele foi derrotado na cruz do Calvário, né? Ele é expulso do céu definitivamente. Ele foi expulso do céu primeiro, porque ele era um anjo querubim, ele perdeu a sua posição, mas ele, como ele fez Adão pecar, ele tomou a chave do governo desse mundo. E a gente vê lá no livro de Jó, quando Deus se reunia no seu concílio, ele iria lá como representante da terra. Então, quando Jesus vence na cruz, Jesus toma a chave de Satanás e passa a ser o nosso representante. Temos agora um representante realmente dentro do Pai, não um acusador. Então ele é expulso definitivamente do céu. Então ele volta as suas atenções contra quem é a igreja. E aí no tempo do fim, a Bíblia diz que ele vai voltar as suas atenções, o seu ódio, contra o povo remanescente. É isso que trata de Apocalipse 12. E aí vem Apocalipse 13, quando ele vai falar da contrafação do mal. João vê uma cena, né? Ele vê emergir do mar uma besta, e ele vê emergir da terra, a terra que havia aberto sua boca no capítulo 12 para engolir o mar e salvar a mulher. Ele vê da terra, Satanás vai surgir outra besta. Ele vê ali uma trindade satânica, né? Satanás, a besta do mar, e a besta da terra, que vai dar autoridade à besta do mar, como ela teve na idade medieval, né? A igreja romana. Parece tudo perdido, porque aqui vai dizer no capítulo 8 que todos vão adorar essa besta, né? Mas aí vem o capítulo 14, que é exatamente a resposta de Deus. Assim como no capítulo 6 tem uma pergunta e o capítulo 7 responde, o capítulo 14 também responde ao capítulo 13. Então veja, no capítulo 13, João vê os poderes satânicos, ao que parece estar sendo vitoriosos, né? Mas em Apocalipse 14 João vê um povo santo que irá combater esses poderes, né? Que é o mesmo povo de Apocalipse 7, é o mesmo período de tempo da história, ou seja, a abertura do sexto selo. E ele vê o que ocorre durante essa abertura do sexto selo, exatamente no período do sexto selo após a sua abertura. Então, em Apocalipse 7, ele vê qual é esse povo, e Apocalipse 14 vai dar as características desse povo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e vai dizer o seguinte: Apocalipse 14, a partir do verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Uma voz do céu, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo canto diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, ou não se contaminaram com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então os 144 mil, eles seguem a Cristo, porque eles se entregam por completo. Eles abandonam suas paixões carnais, sua vaidade. O nome na fronte significa que ele reflete o caráter de Deus. O nome da Bíblia tem esse significado, né? Ele representa isso. Eles não difamam, eles não mentem, eles não aceitam falsas heresias, falsos ensinamentos, heresias. As mulheres aqui não são mulheres literais, são igrejas, né? Fala da fornicação espiritual, da qual a mãe é a grande meretriz, né? A gente, quando vai ver na história, a gente pega qualquer catecismo e qualquer Bíblia, a gente vai ver que a Igreja Católica mudou os mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem e escultura, e no lugar do quarto mandamento,
colocou guardado dias e festas. E o mundo cristão hoje, ele obedece exatamente ao papado, os mandamentos do papado, e não os mandamentos de Deus. Então essa igreja ela trocou os mandamentos de Deus por doutrinas e tradições de homens, né? E assim ensina todo mundo que todo mundo bebe ouvindo da sua prostituição. É interessante que as pessoas não se perguntam, né? Por que o domingo é feriado no Brasil, por exemplo? Por quê? Né? Se a gente for buscar na história, a gente vai saber por quê. Exatamente porque a igreja católica, ela sim o determinou, que o domingo era um dia sagrado, um dia santo. Mas os 144 mil foram redimidos e alvejaram, embranqueceram suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente poderia muito mais falar sobre o caráter dos 144 mil, mas realmente o tempo não permite. E o combate, né? Qual é o combate? Eles vão combater a besta. Exatamente, eles não aceitam os ensinamentos da besta. Eles guardam os mandamentos de Deus, ensinam. Não apenas guardam, mas ensinam os mandamentos de Deus. Né? Esta é uma missão específica, que é quando começar, por exemplo, o juízo dos vivos. Né? O juízo dos vivos, ele começa, hoje, os mortos estão sendo julgados em Cristo, né? Estão sendo em Cristo, o juízo começa pela graça de Deus. O juízo dos vivos vai começar exatamente após o decreto dominical. Por quê? Porque, simultaneamente, uns serão marcados com a marca da besta, e quem for marcado com a marca da besta, Apocalipse 14, vai dizer que já estão condenados, e quem for selado com o sangue de Deus está salvo. Então aí se dá início ao julgamento dos vivos. Apocalipse 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Só existe um evangelho, que a Bíblia chama de evangelho eterno. Não é um evangelho humano, faltando um pilar, como as igrejas ensinam, né? Mas é o evangelho eterno. Por que Jesus veio ao mundo? Porque o homem pecou. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus tem uma lei, a qual foi transgredida, e Jesus, para salvar a humanidade, pagou o preço da condenação pelos nossos pecados. E agora devemos andar em conformidade com os seus mandamentos. Apocalipse 14, ela também mostra aqui que é um movimento mundial, porque ela vai falar no verso 6 que a gente leu, né? Um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Você só vai ver, por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia praticamente em todo o mundo. Está em mais de 200 países, como instituição, ou seja, igreja, escola, clínica médica, livrarias. A Igreja Universal, por exemplo, do Reino de Deus, ela está em mais de 100 países, mas ela não prega o evangelho eterno, ela prega o evangelho falso, o evangelho de prosperidade. Se você for numa reunião dessa igreja, você só vai ver negócio de expulsar demônio, você não aprende nada da palavra de Deus. Eu já fui uma vez, quando eu não era cristão, eu achava bonito, na televisão falando de fé, etc. E fui lá conferir, e quando eu cheguei lá, me decepcionei, e mesmo sendo do mundo, eu tive a certeza que Deus não estava ali naquele lugar. Então as igrejas por aí, elas não pregam realmente o evangelho eterno. O evangelho que mostra realmente que o juízo de Deus já começou, e que se tem um juízo, tem uma lei. E essa lei é exatamente os 10 mandamentos, como fala lá em Eclesiastes, e como fala também em Tiago. Apocalipse 14, verso 7, está escrito, dizendo em grande voz, esse anjo dizia: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Glorificar a Deus é fazer tudo para a sua honra e glória, viver para a sua honra e glória. Nós adoramos a Deus Jeová, não aos homens, né? Não aos ídolos modernos. Aqui é interessante porque ele pega a linguagem também do quarto mandamento. O quarto mandamento fala que o Senhor criou os céus, o mar e a terra e tudo que neles há. E aqui ele vai dizer que o Senhor, ele criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, fazendo uma alusão ao juízo do dilúvio. Então mostrando realmente que Deus é um Deus soberano e que ele vai julgar, que ele vai trazer juízo à terra. Durante todo esse contexto, né, acompanhando aqui Apocalipse 13, até esse verso aqui, mostrando realmente que Deus vai julgar a terra. E eu estava vendo, por exemplo, né, falando dos ídolos modernos, né?
Ano passado, eu vi um comercial, a repórter perguntando aos torcedores, era do Fortaleza, é um clube lá do Ceará, que ia jogar uma competição internacional, uma final. E um camarada, o torcedor, dizendo que era um sonho, né? Ele ia sair de Fortaleza para viajar, não sei se era no Equador, era no país da América do Sul. Então você vê já a idolatria. Achar que é um sonho, está sendo realizado. Eu não tenho que jogar uma final de campeonato, mas futebol, embora as pessoas achem que é um entretenimento, né? É um entretenimento mundano. O futebol é idolatria, é religião. O povo de Deus é remanescente, ele não pode ficar perdendo seu tempo com essas coisas, o futebol. Você vê, por exemplo, né? A paixão, né? O futebol envolve paixão. Eu quando acompanhava, né, fiquei sabendo de muitas pessoas que morreram dentro do estádio, porque o coração não aguentou a emoção de ver o time dele ser campeão. E fora também que, se você for analisar os erros dos clubes, eles vão dizer que realmente futebol é uma religião. O erro do esporte, por exemplo, vai dizer que o esporte é religião, vai dizer que o esporte é uma razão para viver. Então veja aqui idolatria. O hino do Grêmio fala que até a pé nós iremos com o Grêmio até onde o Grêmio estiver. Mas os 144 mil eles vão seguir o Cordeiro até onde o Cordeiro estiver. Então a gente não deve perder tempo com o entretenimento do mundo, seja ele qual for. Nós devemos reconhecer a Deus, confessar nossos pecados, reconhecer que não somos melhores que ninguém. Isso faz parte do caráter dos 144 mil do povo remanescente. E a primeira mensagem do anjo que a gente leu aqui, né? Ela nos chama a glorificar a Deus, né? Porque ele realmente vai julgar. Né? Haverá um juízo e Deus fará justiça. Né? Muitos estudam a Bíblia e não têm entendimento do juízo de Deus. Né? Por exemplo, o juízo de Deus ele se dá em 3 fases. Né? A primeira começa a ocorrer quando a gente estuda as profecias das 2 Bíblias da tarde de manhã, que estuda a doutrina do santuário, está tudo lá. A gente vê que o juízo se inicia em 1844, por quê? Porque Jesus passa agora a assumir o seu lugar, o lugar santíssimo, como sumo sacerdote, fazer a grande expiação escatológica. Lá em Daniel capítulo 7, vai mostrar que os livros foram abertos, né, assentou-se no tribunal para julgar. Em Apocalipse 4 e 5, mostra que Jesus toma aquele livro que é o livro principal, né, que é o livro dos juízos, do livro selado, né, como a gente vê em Apocalipse 6 e na aberta dos livros. Então, a primeira fase do juízo, os mortos em Cristo estão sendo julgados, e como já dito em breve, por ocasião do início do decreto dominical, se dará início ao juízo dos vivos. A segunda fase do juízo será durante o milênio de Apocalipse 20, né, quando os salvos estarão no céu reinando, e ali os livros serão abertos, e ali iremos compreender porque uns foram salvos e outros foram perdidos. E a terceira fase é o que chamamos de juízo final, ou juízo executivo, né? E após o milênio, né, quando Jesus voltar, os perdidos ressuscitados, né, se juntarão com Satanás para tentar invadir a cidade santa, e nós não sabemos quanto tempo vai durar isso, não sabemos se será um dia, 7 ou 7 anos, não sabemos, mas eles vão tentar rodear a cidade santa, né, armados, para invadir, mas descerá fogo do céu e os consumirá. Então a mensagem do juízo é uma mensagem forte que chama a humanidade ao arrependimento. Temei a Deus e dai glória, é um apelo para a reforma na adoração, e está baseada nos termos do 4º mandamento. Como já dito, o anjo cita as mesmas palavras do mandamento: adore aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E ainda chama a nossa atenção para o juízo do dilúvio. O mandamento do sábado é um eterno lembrete de que Deus é o Criador e que só Ele deve ser adorado. O nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White fala que é o teste para as demais igrejas, porque elas exatamente recusam exatamente o 7º dia. E a primeira mensagem chama a humanidade a adorar a Deus, porque o seu juízo chegou. E se há um juízo, há exatamente uma lei. E essa lei é exatamente os 10 mandamentos, que está dentro da arca, as tábuas da lei original, que vai aparecer lá em Apocalipse 11, no verso 19, ao soar da última trombeta. Apocalipse 14, verso 8, ele vai falar de Babilônia. Caiu dentro de Babilônia. Por quê? Porque ela foi desmascarada.
Hoje, na realidade, nós temos argumentos bíblicos, por isso é importante a gente estar firmado na palavra de Deus, para dar razão de nossa fé. Porque o mundo aí fora não conhece. Pensa que só vai ser julgado depois da morte. Vai para algum lugar, esperar o julgamento, e não é assim. Isso é uma mentira, né? Toda mentira do diabo. Então, a gente, firmado nessa verdade, a gente pode conversar com qualquer pessoa e dizer: olha, o juízo de Deus já começou. Seu nome hoje pode estar passando no livro de registro. Hoje pode ser o último dia da sua vida. Você tem que tomar uma decisão hoje. Apocalipse 14, verso 9 ao 11, é a mensagem mais forte das três, né? O anjo chama a adorar a Deus, o primeiro anjo, primeira voz. Na segunda, mostra a falsa religião. É uma religião que coloca o homem como centro, né? O Papa como nosso representante. O nosso representante é o nosso Senhor Jesus. E o representante de Jesus é o Espírito Santo. E uma falsa lei, que é a lei dos 10 mandamentos católicos. E o terceiro anjo adverte contra aqueles que insistem em continuar na falsa adoração. Hoje nós sabemos que a marca da besta não é o domingo, né? Porque a profecia ela tem data e ela tem, digamos assim, papel assinado. Mas quando saiu o decreto dos Estados Unidos, aí poderemos saber sim que aqueles que aceitarem ainda insistirem no erro, eles serão condenados. Hoje também, embora ninguém está sendo selado ainda com o selo de Deus, o selo de Deus é o sábado. Embora ninguém ainda esteja sendo selado, certo? Porque isso é para o tempo do fim, escatológico. Então, naquele tempo, surge uma voz do céu, para aqueles que, porventura, estejam tentados a se submeter à besta, por medo da fome, da prisão, da morte. Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois das suas obras o acompanham. Ou seja, se a pessoa estiver com medo naquele tempo, Deus diz: não tema, e as suas obras o acompanham. Ou seja, aquilo que ele fez para Deus está registrado nos livros celestiais, e o seu nome está lá escrito: perdoado. Apocalipse 14, verso 12, fala dos vencedores da marca da besta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Interessante é que as outras igrejas ensinam que não é mais para guardar os mandamentos de Deus, né? Elas querem dizer, na verdade, que não é para guardar o sábado. Mas a Bíblia fala exatamente o oposto, né? Ela ensina que não é apenas a fé em Jesus, mas uma coisa anda demandada com a outra. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E, na verdade, a tradução mais correta aqui não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Porque é a fé que Jesus teve, uma fé que vai até o fim, totalmente dependente de Deus, mesmo que vá à prisão e morte, como aconteceu com Jesus. Filipenses capítulo 4, para a gente encerrar. Filipenses capítulo 4. Você abre sua Bíblia, ou você vai voltando, vai passar aí Tessalonicenses, Colossenses, voltando, e vai chegar em Filipenses. Ou abre a sua Bíblia em Mateus, e vai passando os Evangelhos, vai passar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e chega em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Enquanto vocês procuram, eu vou ler aqui. A fé em Jesus, ou a fé de Jesus, nos leva a confiar na sua promessa de retornar à terra e de vivermos por ela. Por isso vivemos de forma diferente do mundo, no vestir, no comer, no falar, no entretenimento. A fé em sua vinda nos leva a sermos humildes, pacientes e misericordiosos. A fé em Jesus nos leva a aceitar toda a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A fé em Jesus nos leva a um estudo sério sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse. O povo remanescente não negligencia o estudo da Bíblia e nem das profecias do Apocalipse, como se fosse um livro selado. O anjo disse a João: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Apocalipse 22, verso 10. Satanás tenta preencher nossa mente com tudo que não presta e assim tirar o nosso foco no estudo da Bíblia. Se a gente for visitar outras igrejas, eu gosto de visitar no dia de sábado, quando você chega na lição, onde estudar a Bíblia é lição diariamente. A maioria não estudou a Bíblia na lição diariamente.
Porque eu não sei. Mas a gente vê que o quão importante é estar firmado. E o livro de Salmos mostra esse estudo que a gente está tendo, a gente teve semana passada, o quão importante foi para Jesus o estudo das Escrituras, principalmente nas horas de tentação. E assim também é conosco. E a reforma de saúde também, né, que a igreja prega, também é uma reforma de saúde mental. É uma reforma no que lemos, no que assistimos, no que preenche nossa mente, que deve ser preenchida com coisas puras e santas e deve ser possuída totalmente pelo Espírito Santo. Nas nossas orações devemos pedir que Deus nos use, mas primeiro devemos pedir que Deus nos limpe, nos dê um coração puro, purifique nosso coração, limpe nossa mente tudo aquilo que não presta e nos encha com o Espírito Santo. Nenhum pensamento impróprio deve ser acariciado se quisermos estar de pé nas cenas finais do grande conflito, se quisermos estar sempre dentro de Deus. Essa é a luta do combate de todo aquele que realmente aceitou a mensagem e se enquadra aqui no caráter de 144.000. É a luta contra a sua própria mente, o próprio pensamento. E aí, Filipenses 4, verso 8, está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para Deus, mas se a gente for entrar nas casas dos crentes e chegar lá na hora do almoço, vai estar lá em algum jornal. Eles passam mais de hora assistindo aquilo ali, perdendo tempo com aquilo ali que não presta. Quando poder estar se alimentando da palavra de Deus, ou parar nem que seja 10 minutos para fazer uma oração ali, intercessora. Então, o povo de Deus, o povo remanescente do fim, realmente vai buscar o caráter de Cristo. Tudo que a gente leu aqui no verso 8, nada mais é do que os dons do Espírito Santo na vida do crente, né? Ele é justo, ele é respeitável, ele é puro, ele é amável, ele é de boa fama, ele é, ou seja, uma pessoa virtuosa, porque é uma pessoa realmente consagrada ao nosso Deus. Então, que esse ano de 2024, ele tem que ser um ano diferente de todos os anos que nós temos de igreja, não só como igreja adventista, mas principalmente o nosso individual. Tem que ser o ano mais consagrado e mais espiritual de todos que nós já tivemos. E mantendo a comunhão com Deus, perguntando a Ele onde estamos falhando, o Espírito Santo vai nos revelar e nos mostrar aquilo que devamos fazer, que tenhamos ainda que abandonarmos para estarmos realmente de pé no dia que a porta da graça se fechar e Jesus sair do santuário celestial e termos que vivermos diante do Deus santo e justo, na presença de um Deus todo-poderoso sem intercessor. Que Deus seja louvado. E para encerrar, vamos ouvir o hino 230 do Novinário. Ao mundo vou contar que sou cristão. Sou cristão,
exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Toda honra, Pai querido, toda glória, todo louvor e majestade sejam dados a ti, Senhor. Amém. Neste momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos pela tua mensagem, pela palavra profética, pela palavra de instrução, por nos deixar, Senhor, realmente um guia prático para sabermos como bem viver, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador, Tu és o Soberano, Tu és justo, Senhor. Tu és um Deus amorável, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama e um Deus também pessoal. Um Deus que está em nossas vidas e um Deus que realmente quer ter relacionamento conosco e ser o nosso pastor, Senhor. E só depende de nós, tomamos essa decisão e aceitarmos a Ti, entregarmos a vida a Ti totalmente, entregarmos todo o nosso ser, Senhor. Não apenas a nossa vida, os cuidados diários, as proteções, os livramentos, questão de emprego, da sobrevivência, mas todo o nosso ser, para que o Teu Espírito Santo tome conta, Senhor, nos possua completamente e venhamos realmente a ter o caráter do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que este ano de 2024 realmente seja o maior ano, Senhor, de consagração, porque é disso que estamos precisando, nos consagrarmos totalmente, meu Deus. A Tua palavra diz que devamos remir o tempo, que devamos, Senhor, apressarmos a vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos, Senhor, que se alguém aqui não sabe, que saiba, que enquanto nós estivermos na mornidão, tem um grupo de pessoas, Senhor, que estão realmente se preparando, buscando viver realmente o Teu caráter, e no tempo determinado a chuva serôdia cairá sobre eles, Senhor. Muitos que estão dormindo poderão ficar de fora, Senhor. Descrer realmente que o povo recebeu o poder do Espírito Santo. Que isso não aconteça conosco, Senhor. Mas que o Senhor nos reavive, nos dê avivamento, nos desperte, para realmente buscarmos viver um ano realmente diferente, um ano espetacular na Tua presença, Senhor. Amém. Nos despede em paz para nossos lares. Abençoa, Senhor, as programações que porventura irão ocorrer nesta tarde, as visitas missionárias, os estudos bíblicos, os cultos de JA, as reuniões. Que o Senhor seja com o Teu povo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe cada família aqui representada e derrame sobre nós o Teu Espírito Santo e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Romano pela mensagem, pela belíssima mensagem esta que realmente a igreja do povo de Deus precisa ouvir para poder buscar esse reavivamento que a gente tanto precisa em nome de Jesus. Que a salvação voltar para o nosso irmão, em nome de Jesus. Volte mais vezes, continue sendo usado pelo Espírito Santo para levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem e que desperte também aqueles que precisam ser despertados em nome de Jesus. Só ressaltando, era para eu entregue ao Gabriel. Amanhã ele está com o serviço de canto, mãe de Farias, já vou perceber que eu estou com uma dificuldade para falar, estou com um probleminha, estou tratando. E sábado será Tamires, mas eu vou colocar no vídeo que é uma verdade. E os louvores amanhã estará com o Gabriel. E sábado 27 com Letícia e Davi, no caso meu filho Davi e a coleguinha